Fala pessoal, eu sou o Gustavo Rodrigues, professor do curso Drawlets aqui na Arcane. E no vídeo dessa semana, mais uma vez, eu trouxe um vídeo acelerado, né, de um processo de ilustração dessa imagem de um bárbaro, né, que eu fiz recentemente. O primeiro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre como se manter motivado, né, principalmente para quem está começando a jornada de estudos no desenho. Muitas vezes acontece de se ficar desmotivado, né, por conta dos seus resultados e tudo mais. O que eu tenho falado com os alunos aqui da Arcane é que no início da sua jornada que você escolha temas dentro da sua zona de conforto, porque você vai ter um motivo a mais para desenhar, né? Não só o fato de você querer evoluir e tudo mais, mas você vai estar desenhando temas que você gosta, né? E um pouco dessa imagem de hoje surgiu daí também, né? Todo mundo passa por desmotivação e eu também estava num período um pouco desmotivado. Até ter conversado com um amigo meu aqui de Vitória, que é o Matheus Lubiano. Inclusive, quem não conhece, começa a seguir o cara, que ele está numa evolução constante, assim, o trabalho dele está ficando bem consistente. E na conversa eu estava comentando que eu tinha vontade de fazer imagens com a temática de Diablo, né, que é uma franquia da Blizzard, uma franquia de jogos da Blizzard, que eu joguei bastante. Eu não sou um cara que joga muito, mas essa franquia especificamente eu joguei bastante. E nunca tinha desenhado nada literalmente voltado, né, para esse universo. E a série, eu tô começando essa série de ilustrações por conta disso, né, imaginando que eu tô como se eu fosse contratado da Blizzard, né. Eu tô muito distante disso ainda, mas não custa sonhar, né. Então eu imaginei que a Blizzard me passou a demanda de criar algumas ilustrações sobre os personagens, né, com o universo dos jogos deles. Então a minha ideia é fazer uma série com vários personagens e para cada personagem fazer algumas ilustrações, né, explorando diferentes armaduras, explorando um pouco de storytelling em cada uma também, né. E essa primeira, a ideia era apresentar o personagem, né? Eu escolhi o Bárbaro porque era o personagem que eu sempre começava jogando, depois eu começava a jogar com outros, né, para experimentar. E nessa primeira ilustração, eu queria só apresentar o personagem, né? Então a própria pose dele é uma pose de apresentação, né? Uma pose mais neutra e tudo mais. Essa ideia de fazer uma série de ilustrações para postar no seu portfólio depois, como ArtStation ou Behance ou qualquer outra plataforma que você use, é interessante porque tem a capacidade de mostrar consistência no seu trabalho, né? E empresas grandes e mesmo empresas pequenas e médias têm interesse em ver essa consistência, né? Saber que você consegue manter a qualidade por mais de uma imagem, né? Isso é importante porque normalmente a demanda desse tipo de projeto é maior do que uma imagem só, né? Então eu sugiro que vocês escolham um tema que vocês curtam e comecem a partir daí, né? Sempre pensando nesses pequenos projetos, né? Mesmo que você não consiga, sei lá, fazer 10 ilustrações, que é ótimo assim, para mostrar a consistência, que você trabalhe com um número maior do que uma ou duas, né? Tente trabalhar com 3, 4 ilustrações com o mesmo universo, que isso ajuda bastante a mostrar a sua capacidade de trabalho, né? Sobre a imagem em si, o meu processo costuma iniciar com rascunhos exploratórios do tema, né? Depois de eu ter decidido que eu faria, né, essa série de ilustrações, eu fiz exatamente o que eu falei para vocês. Eu comecei pelo Bárbaro porque é a minha zona de conforto, né, onde eu tenho mais bagagem para desenhar, vamos dizer assim, né? Eu passei muito tempo no início do meu estudo desenhando só Bárbaro, só esse tipo de coisa, né? Muita gente acha que eu só desenho Vikings, né? E, na real, ultimamente tem sido a porcentagem menor assim, do meu trabalho, né? Mas é o que eu costumo postar, então, né, fica meio taxado assim. Mas não tem problema, não acho ruim não, acho bom. Mas aí eu comecei pelo Bárbaro justamente para ter uma motivação alta para iniciar a série.
E a partir dessa definição eu comecei a fazer vários rascunhos exploratórios sem me preocupar com a ilustração que eu faria em si. Eu fiz esses rascunhos exploratórios, eles têm o objetivo de te colocar dentro daquele universo, né? De fazer você começar a circular as ideias, né? Dentro da temática que você escolheu. Depois que eu faço esses rascunhos exploratórios, eu passo para o rascunho da ilustração em si, né? A já pensar a pose, né? Então é aí que eu começo a traçar as estratégias, no caso da série de ilustração, né? Traçar as estratégias de composição de cada imagem. Eu faço essa fase sempre me preocupando mais com o desenho gestual e linhas de ação. Existem muitas formas de começar esses testes de composição. Eu gosto de fazer com linhas porque eu pratico bastante desenho, né? Um fundamento que eu acho muito importante. Inclusive aqui no curso o nosso foco inicial é muito maior no seu desenvolvimento como desenhista, né? Nesse fundamento do desenho, para depois a gente começar a pintar. Porque eu acho muito importante você desenvolver um bom desenho antes de começar a dar cor, né, dar luz e sombra e tudo mais. Eu acredito que aconteça com muitas pessoas que estão começando um anseio muito grande de já pintar, né, de já ter algo finalizado, até porque depois do crescimento, né, das artes digitais ficou muito acessível, né? Todo mundo tem a possibilidade de trabalhar com a pintura digital, né? E o fato de ser digital parece que tem algum ingrediente mágico, né, que vai te fazer pintar bem. E na real é tudo fundamento, né? O que é um grande foco aqui no curso, né? Que a gente tenta bater bastante nessa tecla, né? Então, depois que eu começo a fazer essa exploração de composição, né, eu faço com linhas gestuais e linhas de ação, eu já consigo ter uma ideia da separação dos espaços, né, onde que cada elemento vai estar, né, a disposição como é que a perspectiva está funcionando ali, tudo isso eu tento resolver com gesto, né, com linhas de ação. Depois que eu faço isso, eu começo a refinar o desenho. Porque eu já fiz de outras formas, deixando o desenho mais solto e chegando lá na frente na hora da pintura. O que acontece é que às vezes você pode se perder, né? Ainda mais se vocês observarem o cinturão e outros elementos mais complicadinhos dessa imagem. Se eu deixasse muito solto, eu acho que eu poderia perder em design, né? E nessa ilustração, nessa série de ilustrações, uma coisa que eu estou me preocupando bastante também em pensar muito bem cada etapa do processo, né? Então a composição eu estou tentando gastar bastante tempo pensando, esse refinamento do desenho que vem muito com o trabalho de criar o design, né, da imagem. Eu também estou passando mais tempo, né? Tanto é que essa imagem eu demorei muito mais do que eu demoraria se fosse apenas um estudo, né, de pintura e luz e sombra, né? Então eu estou tentando pensar muito bem. Então eu refinei o desenho e no ato de refinar o desenho eu já encontrei várias fraquezas da ideia inicial, né? A anatomia estava um pouco solta, assim, né? Sem muita estrutura, né? Por conta de ser gestual, claro, mas eu percebi algumas deficiências no meu trabalho. Isso é legal, assim, você conseguir enxergar essas fraquezas, né? Porque te dá condições de melhorar. Então, quando você encontra essas fraquezas, aí é a hora de recorrer a referências para resolver essas fraquezas, né? Então, eu estava com dúvidas nos braços, aí eu fui pesquisando, né, encontrando referências fotográficas e fazendo referências fotográficas comprometedoras, diga-se de passagem, para encontrar a melhor pose, né? Encontrar como é que aquele membro vai reagir com a iluminação parecida com o que eu estava imaginando e tudo mais. Então isso tudo eu refinei no desenho. Depois disso eu fiz testes de valores e testes de paleta de cores, né? Que é uma coisa que às vezes dá um pouquinho de preguiça de fazer, né? Planejar uma paleta de cor e depois jogar tudo fora e começar outra, né? Mas eu fiz questão de fazer e é importante que você faça isso em pequena escala, né? Não pinte a imagem com detalhes para depois testar outra paleta de cor. O que eu fiz foi pegar o rascunho e fazer uma miniatura dele, digitalmente mesmo, bem pequenininha,
E aí eu testei paletas de cores diferentes, né? E eu fiz 3 testes de paleta de cor. Já na paleta de cor eu já fui testando a ideia de valores que eu estava pensando. E depois eu tinha um preferido, mas eu pedi a opinião de outras pessoas, né, para saber o que elas sentiam das paletas de cores, né. Daí, com isso, eu decidi partir para essa paleta de cor que apresenta o personagem, né. O personagem ele tem uma parte que ele é mais escuro que o fundo e tem uma parte que ele é mais claro que o fundo. Eu gostei disso porque dá uma variedade na imagem, né. Você consegue uma gama maior de valores, né. O que eu considerei interessante, né, de testar. Em alguns momentos durante o processo eu tive um pouco de dificuldade em lidar com isso, né, mas eu achei que valeu a pena como estudo, né, como alternativa para futuras imagens também. Então depois que eu testo a paleta, eu começo a aplicar essas cores e a pintar de fato, né. Uma coisa que é importante na pintura é que eu tenho me atentado mais recentemente, principalmente depois de ter feito um curso de pintura a óleo com outro professor que eu sugiro que vocês procurem na internet, que é o Hernandes Silva, que é um cara super competente e super talentoso. Uma coisa que eu estou me atentando depois de ter feito esse curso é com o cuidado com as bordas da pintura, né? Porque no mundo real a gente não tem bordas, não tem essas linhas que separam o objeto do fundo, né? E é uma deficiência que eu estava percebendo no meu trabalho. Então, nesse especificamente, eu tentei me atentar mais, né? Para as áreas de mais interesse, né? Como o rosto e o próprio cinturão, eu tentei deixar essas bordas mais duras, né? A separação entre o que é figura e o que é fundo, eu tentei deixar isso mais duro. À medida que eu vou caminhando para os elementos de cenário e áreas de menos interesse, eu deixei essas bordas mais soltas, né? O que ajuda a direcionar o olhar. E dentro dessa proposta também tem vários elementos que guiam o olhar, né? Que funcionam como setas, né? Para guiar o olhar para onde eu queria que ele olhasse, né? A ideia é essa. Se você observar as joelheiras do bárbaro, funcionam como setas apontando para cima. E entre outros elementos, né? Apontando para cima, apontando para o rosto, né? Que eu considerei ser o foco de interesse mais importante na imagem, né? Então é mais ou menos isso que eu tinha para falar sobre a imagem. Eu espero que vocês curtam o processo aí. E é isso, até o próximo vídeo. Comentem aí se vocês gostaram e se vocês estão ansiosos para ver as próximas imagens e tudo mais. E não deixe de compartilhar com aquele amigo que também desenha, né? Às vezes vai ser interessante ele ver um pouco disso que a gente comentou aqui. Beleza? Até a próxima. Falou! Yeah.